Fala pessoal, Parla Entrevista dessa vez com o André Beluco e Sua Alteza Real, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Luiz Felipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar me convidando. Parabéns aí pelo parlatório e todos os seus esforços aí. Obrigado. Luiz, eu me lembro que há pouco mais de um ano atrás, quando saiu o primeiro trailer do Brasil Paralelo, A Última Cruzada, uma coisa que me marcou bastante foi você, numa espécie de necromancia, você dizia para José Bonifácio, eu entendi você, e para Dom Pedro I você dizia, obrigado. O que é que você compreendeu e o que é que você agradece? Olha, o que eu compreendi de José Bonifácio foi a visão que ele teve. Ele teve a visão de um país em que o brasileiro seria um novo catalisador de conhecimento. Seria um povo livre, dotado de uma consciência de vida muito sofisticada, capaz de fazer grande influência na humanidade, não só criar um grande país, mas também ser uma influência muito positiva na humanidade e exercer hegemonia. Era isso que ele fez a referência quando ele falou o brasileiro será o novo ateniense se não cair na tirania de Estado. E era exatamente essa visão de ateniense em que primava pela educação, primava pelo conhecimento, primava pelo livre comércio, que foi exatamente aquilo que criou a hegemonia de Atenas durante a sua vigência como um poder durante o período da antiguidade, no Peloponeso. Então, ele via exatamente isso, essa capacidade de ali estar se criando um novo ateniense e do Brasil ser aquele país de pujança extrema. Então, essa compreensão eu acho que eu tive, meio que um brilho, no minuto que você vai estudando, um insight com isso. E o Pedro I, ele é Por que temos que agradecer muito ao Pedro I? Porque sem ele, nada disso teria se materializado. As ideias de José Bonifácio, os intentos de Leopoldina também de criar independência, de realmente ter um país livre e soberano, sem uma força extremamente contundente e com muita legitimidade, nós não conseguiríamos isso. É exatamente por isso que o Pedro I nem precisou de constituição nos primeiros anos. Ele levava o país na sua legitimidade e a sociedade, diferentes segmentos da sociedade, davam legitimidade a ele até a criação de uma Constituição, no qual ele entrega poder. E na Constituição nada mais foi do que uma entrega de poder do que ele tinha, que ele já detinha como pessoa legítima, entregando ao povo brasileiro, aos outros representantes do povo brasileiro, na forma das instituições públicas. Então isso é qual o maior presente que nós podemos ter como povo? Temos que agradecer a ele isso. Então, a José Bonifácio pela visão, ao Pedro I pela execução. Excelente. Ainda dentro dessa perspectiva, nessa guinada à direita que o país vem sofrendo nesses últimos anos, é senso comum, ao menos sobretudo entre os historiadores, a importância de retomar a memória desses grandes homens. Qual que é a importância de retomar esses grandes homens para o imaginário do brasileiro e para o corpo social? A grande importância é que tivemos pais fundadores, tivemos intentos virtuosos, que houve grande vontade de fazer disso um grande país, uma coisa boa. E essa vontade, ela, na narrativa atual, ela não é representada. Na narrativa atual, todos esses fundadores do Brasil, aqueles que influenciaram e foram decisivos na criação desse grande país, são vistos como caricatas, como pessoas com defeitos, e todos temos defeitos, ninguém é perfeito, mas todos também temos virtudes, e o que fez brilhar essas pessoas foi exatamente as suas virtudes naquele momento histórico. E ao longo dessa história tivemos vários outros heróis do Brasil, várias outras referências positivas que se perderam. Então, os fundadores são talvez os mais que sofreram esse apagão geral da nossa história com mais intento. Mas no vácuo deles veio todas aquelas pequenas histórias de ex-escravos que se tornaram livres, de donas de casa que resolveram fazer coisas maravilhosas pela sua comunidade que ainda está registrado lá nas suas cidades. Então temos que resgatar
toda essa cidadania, esse heroísmo de cidadania que existiu e sempre existe. No Brasil até hoje existe isso, só que nós não os validamos na mídia, na grande mídia. Nós validamos sempre aquilo que alimenta a narrativa de colocar o próximo ditador ou líder das minorias no poder. E não é isso que nós precisamos. Temos que sair fora dessa narrativa que nos amarra à destruição da nossa história, à destruição das nossas instituições, ao fomento do populismo eterno. Então temos que sair disso. Perfeito. Trazendo a discussão um pouquinho mais para o plano atual, a nossa história enquanto país ela é marcada por muita instabilidade institucional, de modo que não houve jamais mais do que 30 ou 40 anos de um determinado formato ou configuração de Estado. Na semana em que o ex-presidente Lula foi preso, eu acompanhei algumas análises políticas e um ponto de convergência entre eles era que ali havia morrido um Brasil. Um Brasil havia morrido. O que se viria a seguir é impossível saber. Nesse Brasil pós-PT, PSDB. Mas o senhor crê que o futuro é alvissareiro ou é melhor arrumar as malas e correr para o aeroporto? Eu garanto que é mais caro pegar as malas e correr para o aeroporto. A mudança está muito mais próxima e muito mais barata a todas as famílias brasileiras. É uma das razões pela qual eu faço ativismo político, porque esse balanço de custo já está bem sedimentado aqui na minha cabeça. Eu já morei fora do Brasil durante vários anos e você fazer uma grande mudança no Brasil é possível e ela está muito mais ao nosso alcance do que a gente imagina. E na questão que a gente viu exatamente da prisão do Lula, e depois, mais tarde, acho que no dia 3 de abril, que por acaso foi meu aniversário, tivemos aí uma movimentação que foi até precedeu, né, essa questão. Exatamente, para pressionar o STF, nós vimos o que talvez é uma alusão ao futuro. É uma alusão em que o povo brasileiro estava sendo defendido por um general. E então o poder moderador, o poder de uma chefia de Estado, ele se materializou exatamente quando o general surge e fala assim, não vamos defender a justiça porque o povo quer justiça. Quem era a contrapartida? A contrapartida são as forças de governo, que ainda querem se preservar no poder. Então é exatamente esse tipo de dinâmica e de modelo de Estado que nós temos que almejar. É que dentro do Estado precisa ter um defensor do povo. Esse defensor não é o poder executivo. Esse defensor é uma chefia de Estado, é um poder moderador que geralmente hoje, como nós erradicamos isso do nosso modelo, é feito ou pelos militares, ou é feito pelo Ministério Público, ou a Polícia Federal, ou a imprensa, ou às vezes nós mesmos. Mas nenhum desses 5 variantes são poderes estáveis. Temos que institucionalizar isso como um novo poder de chefia de Estado para criar esse vínculo de proteção, o ombudsman da vontade popular contra a vontade da burocracia e a vontade do governo vigente. É isso que eu vi aquele brilho de, olha, aqui temos um novo modelo que pode surgir dessa manifestação. Então eu fiquei muito feliz com aquele momento. Perfeito. Uma coisa que eu acho um pouco irônica até é o povo ter que pressionar uma Suprema Corte para fazer a coisa certa. E mesmo a nossa Constituição, ela confere poderes ao Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa um tanto quanto exacerbada. Enquanto conhecedor do direito constitucional comparado, existe algo equiparável no mundo ao nosso Supremo Tribunal Federal? Existe. É o mais comum dentre os países pobres, né? Então, todos os países pobres têm o mesmo arranjo que nós temos. É impossível do Brasil se tornar um país rico com o atual modelo. E nós somos um país rico, com um modelo de país pobre. Então temos que ter um modelo político de um país rico. Não é o presidencialismo, não é o executivo sendo o chefe de Estado e sendo também o chefe de governo. Temos que separar isso, temos que separar as funções do executivo, ou seja, os poderes nominativos que tanto o chefe de Estado ou um futuro chefe de governo tem. Ou seja, temos que tirar dos representantes a capacidade de nomear para outros poderes. É daí também que pode vir uma tirania. Você pode ter um poder limitado, mas você cria uma autarquia qualquer dentro do Estado que tenha poderes plenos e você nomeia para aquela autarquia, pronto, você já tem de novo um potencial de tirania. Então temos que entender que nós temos que fragmentar o poder político o máximo possível e começar a exercer
a nossa vontade popular em cada um desses poderes. Então, isso que é a futura evolução do nosso sistema político. E estamos propícios a isso. Eu acho que a conscientização de que o modelo presidencialista não funciona, ele é bem amplo. Os únicos que defendem o modelo presidencialista é a esquerda radical. A esquerda que quer destruir o Estado de Direito, é essa esquerda que fala que tem que ter uma hiperdemocratização de tudo, ou seja, em que a horda majoritária mande sempre, ou seja, ditadura da maioria através de um poder executivo ilimitado. É exatamente isso que eles querem, por isso que eles defendem sucessivamente o modelo presidencialista. E é exatamente por isso que toda pessoa de bem que quer estabilidade política, que quer ver prosperidade, tem que defender um sistema que não seja o presidencialista que nós temos hoje. Perfeito, Luiz. Pessoal, essa é mais uma entrevista maravilhosa com Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Muito obrigado a todos pela audiência.